que se instalou esse conflito de entendimentos. Vamos voltando ao princípio, na hora que se instalou a dúvida, conselheiro Anselmo, no sentido que foi levantado pelo conselheiro Rodrigo, a não aplicação da multa ao gestor anterior em virtude da não possibilidade da notificação da citação do anterior gestor, por ele estar impossibilitado no momento de se manifestar a respeito em virtude da situação em que ele se encontra. Se não houver essa nomeação de curador especial. Isso é bem claro. E Vossa Excelência, o que entende a respeito dessa possibilidade, dessa divergência levantada pelo conselheiro nos autos? Excelência, eu assim agora, eu não sei que o senhor Rodrigues modifique o voto, porque ele já disse que é ilegal, a não ser que haja isso. Eu não me furto aqui, não me esquivo de se tem essa eventual legalidade em supri-la, em se nomear. Mas como ele já votou na divergência, eu acredito que quem deveria fazê-lo era o relator por acordo, não mais eu, até por uma questão de respeitar a opinião dos colegas. Mas essa é uma das divergências. A segunda é apresentada pelo conselheiro Sérgio, no sentido de dizer que ele entende que o gestor atual deverá sim ser multado em virtude da desobediência a princípio legal, onde ele só no princípio da diligência que ele ao não atendimento à solicitação do tribunal através da diligência imposta por Vossa Excelência. Então, nós temos, na verdade, meio que fazer um voto médio hoje aqui dois posicionamentos diferentes e que realmente é uma inauguração no pleno. Meio que fazer um voto médio hoje aqui é interessante a história do tribunal. É uma situação realmente inusitada. Só para compreender melhor a votação, Excelência, em tese, a aplicação da multa se faz no atual gestor, né? O Ministério Público alertou que não havia o alerta para o atual gestor da aplicação de multa. Então, essa, de fato, é uma questão formal também que viola a ampla defesa da parte do gestor. Mas ele não está sendo multado. Mas quem está sendo multado? Vossa Excelência entende que pode retificar. Só o anterior. Pode. A senhora não deu. Sim, pode, que eu ainda não... Veja só, eu voto pela não aplicar multa em ninguém. Um porque não tem aqui e o outro porque não pode receber. Eu voto pela aplicação de multa nenhuma. Resolvido. Conselheiro, então, na realidade são 4 posicionamentos. Né? Excelência, não vamos mais aplicar a multa a praticamente nenhum gestor. Informação, o outro não pode, como é que vai aplicar? Não é? Não tem. Excelência, doutor Enio me disse só uma sugestão. Eu não tenho mais o que argumentar, Excelência. O doutor Sérgio falou da questão do aprendizado. Tomaremos eu vou discordar um pouco dele quanto à questão do desaprendizado. Tomaremos então a votação. Começo colocando da seguinte forma. Conselheiro Rodrigo, que já se manifestou pelo entendimento da validade ou não da notificação. Conselheiro Rodrigo entende que não foi válida em virtude da impossibilidade do gestor que foi notificado não ter tido condição pessoal de conhecimento da notificação, não é isso? Não, é da multa que ele está falando agora. Sim, ele entende. Essa multa seria válida ou não? Não seria. Não seria válida. Esse é o pensamento do conselheiro. A não ser que se nomeasse um curador especial. A não ser que se nomeasse um curador especial. Conselheiro Sérgio, como entende a validade ou não da multa aplicada pelo conselheiro ao gestor que nós temos notícia de que o anterior.
Ela é válida ou não? Não, não é válida. Conselheiro Otávio, Não válido. segunda aplicação de multa ao gestor Excelência, atual. Eu quero levantar uma questão de ordem. Vossa Excelência, me desculpe, está sendo extremamente incoerente. Vossa Excelência afirmou que nos seus processos, Vossa Excelência já Mas mandava... eu estou afirmando no seu caso, que você não informou, é diferente. No meu processo, quando eu mando a intimação, já vai dizendo que se ele não cumprir... Excelência, Peraí, não, conselheiro. Excelência. Nós estamos O analisando gestor esse caso. anterior... Analisando esse O caso. gestor anterior, Excelência. Nós estamos falando do anterior. Sim. O anterior, eu estou justificando pela impossibilidade dele receber. Ponto. É uma coisa. É isso a pergunta da presidente. O senhor está Aí- pegando, então, as razões do doutor Rodrigo. Isso. Agora entendi. Entendeu? Agora tem coerência. Perfeito. Então, superada essa questão, vamos à segunda. A segunda notificação com relação à aplicação da multa com relação ao gestor atual, que no voto do conselheiro Anselmo, na realidade, o atual gestor não foi, Essa questão não existe. Só que ele não, não Se foi, manifesta a respeito. ele não foi Isso. sancionado com relação Eu acho que... a ser multado pela não apresentação Ele não de... foi comunicado que existiria sancionamento. Exato. Então, com relação a essa situação, como se posiciona conselheiro Rodrigo? É pacífica, é harmônica, não tem aplicação. Não tem Não tem aplicação. aplicação, não tem aplicação. Então, exatamente. Tá, Exatamente. Tá correto. Proposto. Pela aplicação de multa. Então, vencido, o processo é vencido vencido o conselheiro Anselmo. Tem que fazer o acordo. Tem que chegar aqui. Aí tem uma outra questão que foi a nova notificação concedendo o prazo de mais 5 dias, que também foi trazido no voto de Vossa Excelência. Tem que ser votado se vai pro ser. novo gestor, mas eu fico assim, parece que uma coisa praticamente absorve a outra. Eu não menti demais, Vossa Excelência tem razão, tem isso, mas Porque- só quanto a se manifestar no prazo, mas sem Porque existe- o caráter sancionatório. Porque existe a necessidade de instrução do feito. Se tivesse talvez um outro entendimento, até poderia acolher a modificação para colocar esta observação. Mas aí eu acho que a questão, como é que a gente ia fracionar este processo? Eu acho que isso quem pode fazer é o que for para o acordo, fazer esta adaptação. Fica proposto também no acórdão que a gente Seja feita a regular notificação. renovação dos atos A renovação de dos atos, acordo pronto. com... Tá ok. Pronto, é isso aí. A nova notificação dos gestores. De ambos. De ambos, um seguindo o rito do Código de Processo Código. Civil e o outro sendo alertado de que eu não envio da documentação e seja a aplicação da multa. Seja a aplicação. Encerrada a votação. Conselheiro Anselmo, o próximo. Excelência, tem um outro processo 8567 de 2013, Não tenho condição de... Tá, obrigada. análise de ato de gestão, um contrato Angesp 57 de 2013, pregão presencial 16.002 de 2012, celebrado com a empresa WE Administradora de Serviço Limitada. O objeto tem um valor de R$70 mil. Contratação de empresa para prestação de serviço contínuo de limpeza, conservação e portaria, com o estado publicado em 8 de maio de 2013, seguindo a tramitação interna regular, a seção de contratos e convênios verificou o seguinte, que a habilitação não foi adequadamente demonstrada, mediante os documentos elencados no 28 da lei que trata do assunto, os documentos de irregularidade fiscal não foram comprovados, o balanço patrimonial não se fez presente na documentação em qualificação econômico-financeira e também a ausência de uma tal nota de reserva. O Ministério Público de Contas, parecer da lá do Dr. Rodrigo, despacho, 1268 de 2016, apontou a presença de irregularidades de acordo com as observações
declinadas acima, manifestando-se pela realização das diligências necessárias. Eu também, já é um parágrafo de praxe, que a completude dos procedimentos administrativos é essencial para que o tribunal possa fazer uma análise e chegar a uma deliberação precisa, sem injustiças, e homenageando também o devido processo legal. Acolho a sugestão para que o senhor Antônio Carlos Sampaio Quintiliano seja notificado, encaminhando aqui o que for necessário para o seu entendimento, para que no prazo de 15 dias apresente manifestações atenção, a documentação exigida, assim como comunico ao atual gestor da desculpe que eu não falei, mas quem fez a ANGESP é pedido da ARFAO, Agência de Fomento, ao atual gestor da ARFAO, dando-lhe conta desta deliberação, bem como para que encaminhe cópia dos documentos referenciados no item antecedente. Aqui já houve uma alteração do que eu já tinha alterado. Na verdade, eu peço novamente aqui que faça itens 3 e 4, não só item 3, acaso detenha, em virtude da obrigação legal do ente quanto à guarda da documentação pública. E aqui vai a observação que não é encaminhando, eu vou acrescentar aqui e eu vou colocar que não é encaminhando, poderá ser sancionado em virtude desse fato. Sobrestar o presente processo no gabinete do relator para as medidas que se fizerem necessárias e da publicidade da presente decisão. É como um voto, senhora presidente, apenas para fazer essa adequação aqui no texto. Com a palavra o Ministério Público. Acolhendo o que exarado no despacho de folha 268/2016, número 268/2016, tendo em vista que foram detectadas irregularidades na instrução processual, o Ministério Público opina pela citação do gestor para que apresente a defesa. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, me declaro impedido por ter atuado como membro do Ministério Público. Conselheiro Sérgio. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Todos votaram comigo, unânime, com minhas razões. Isso. Que isso fique registrado. Excelência, tenho o processo de aplicação de multa. Este aqui é todo, também preciso fazer umas adequações, mas vou relatar que a adequação também é simples. São os processos 13.855 de 2014, tem parecer do Ministério Público, todos da 5ª PC, 2704. 12.582 de 2014, em parecer 2707 de 2017. Processo 10.159 de 2014, parecer 2702 de 2017. Processo 8647 de 2014, parecer 2703 de 2017. E processo 18.553 de 2013, parecer número 2700 de 2017. Aqui são recursos apresentados com relação à aplicação de multa e que o Ministério Público entende, apesar de conhecer, entende pelo seu não provimento. E, sendo assim, eu reconheço os recursos como recursos de reconsideração da gestora da Secretaria Municipal de Educação, é só ela que se refere, exercício 13 e 14, para, no mérito, negar-lhe provimento, cientificar a interessada a respeito, para que no prazo de 15 dias do trânsito em julgado desta decisão, possa fazer os recolhimentos a crédito do Funcontas. Caso não acontecendo, o título executivo poderá ser encaminhado à PGE para a competente ação de execução, encaminhamento ao Funcontas para as medidas de sua competência, evoluir o presente processo após o cumprimento dos dispositivos acima ao gabinete do relator. E aqui falta acrescentar um
um item, mantendo-se a multa aplicada nos processos respectivos, senhora presidente. É só alteração que eu faço nestes autos, mas é assim que eu voto. Com a palavra o Ministério Público. Nos 5 processos ora relatados, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, mas entendeu que no mérito não há fatos hábeis a desconfigurar a aplicação da penalidade, razão pela qual nos manifestamos pelo não provimento e pela manutenção dos acórdãos que aplicaram as penalidades à gestora responsável. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Aprovados. Senhor presidente, eu acho que por derradeiro, eu estou retirando de pauta o processo 27 de 2013, e aqui foi o devidamente pautado, porque é processo cujo valor é de competência da Câmara. No mais, vou pedir a retirada de pauta dos processos de FUNCONTAS, os adiados da sessão anterior, despautados para hoje, vou retirar todos de pautas. E a razão é muito simples, apenas deixar mais clara a questão do meu posicionamento no dispositivo dos votos, que está muito extensa a leitura, eu queria fazer de uma forma mais pontual, que fica mais fácil até de uma eventual explicação. São os processos de excelência 91, e por acaso, se tiver algum que eu não falar, considera-se também pedido de retirada de pauta. 91, 2011, 4004, 2011, 7703, 2011, 4094, 2011, 41, 2006, 4009, 2011, 7343, 2010, 7622, 2010, 15914, 2006, 12372, 2006, 6128, 2006, 11198 de 2006, 11208 de 2006, 13923 de 2006, 15706 de 2006, 11188 de 2006, 13920 de 2006, 12038 de 2006, 11214 de 2006, 14007 de 2006, 14007 de 2006, 6487 de 2009, 5983 de 2006, 508 de 2006, 8402 de 2006, 75 de 2011, 4093 de 2011, 485 de 2011, 432 de 2011, 7592 de 2011, 7572 de 2011, 489 de 2006, 9415 de 2006, 9006 de 2006, 9373 de 2006, 1402 de 2006, 6415 de 2006, 6414 de 2006, 9100 de 2006, 3884 de 2006, 5990 de 2006, 8023 de 2006, 8390 de 2006. Esses processos, todos peço retirada de pauta. Retirados de pauta os processos citados pelo conselheiro Anselmo. São todos aqueles processos de vista de Vossa Excelência que tratam da questão da prescrição quinquenal, não é isso? É isso, todos FUNCONTAS com essa temática, prescrição, barra decadência. Tem um outro processo, Vossa Excelência, que Tem, está no... Excelência, eu esqueci, eu vou relatá-lo agora. 4208-2005. Exatamente, Excelência. No caso aqui pedindo que o gestor venha mais uma vez aos autos e nossa análise, nós cometemos um equívoco e de uma matéria em especial que pode ser meritória contra o julgamento das contas, nós não pedimos que ele se manifestasse. E nós não pedimos, ele também não se manifestou. Como há necessidade, em função dela, já que vamos abrir para essa e quiser se manifestar sobre outros assuntos, também assim seja, especialmente com relação à questão dos gastos com saúde. Na verdade, apenas citando o gestor do município do Negrão, para que em 15 dias, querendo, se manifeste a respeito, juntando a eventual documentação. De novo, citando aqui o gestor, e aqui no 16.3, peço assessoria
fazer aqui a adequação para que, em permanecendo inerte, ele poderá ser sancionado a respeito da publicidade para esta decisão, realizado o que não for, não tem aplicação de sanção, é realizar as notificações pelo gabinete autorizado pelo Pleno e sobrestar o processo no gabinete do relator para as medidas que se fizerem necessárias. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente a realização da notificação trazida pelo conselheiro relator. Em discussão, em votação, conselheiro Sérgio, conselheiro Rodrigo, Com o relator, presidente. conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu voto com o relator, mas eu quero deixar um alerta aqui de que eu entendo que as diligências não são desnecessárias trazer ao pleno. Isso aí o conselheiro Anselmo já sabe sobre essa minha posição. E outra, eu penso que a melhor pessoa para decidir a quem diligenciar é o relator. Então, se ele entende que deve ser diligenciado o ex-gestor, né, não tenho nenhuma posição contra isso. Né? Embora meu entendimento seja divergente, mas com relação à diligência, né, então eu acompanho o relator aqui em relação à realização da diligência. É isso. Senhor Obrigado. presidente, Aprovado. tem um esclarecimento. Eu acho que foi exatamente por isso que no processo passado eu perguntei se todos tinham votado, unanimemente votado, e com minhas razões. E as minhas razões, elas não diferem em nada deste processo agora, em nada. A gente fica, às vezes, numa gangorra que a gente tem que ter uma coerência, um entendimento. Citar o exemplo, eu acho que não é caso de prescrição, que se for muita decadência. Estou vendo que está sendo construído um precedente, mas a minha posição está lá, ressalvada sempre, coerentemente. É isso que a gente não pode trazer esse tipo de insegurança. E, mais uma vez, doutor Sérgio, e isso vai aqui com todas as venhas, pelo cargo que você se ocupa e a presença aqui no Pleno, que é salutar e que até digo que devia ter não só do senhor, mas de todos os conselheiros substitutos. Até porque nós temos um estoque de processo assustador e essa divisão, tenho certeza, pela qualificação de cada um, e nos dá uma oxigenação nova em colocar esse processo da vazão, prestar um serviço, senhor presidente, mesmo serviço público adequado, como devemos prestar. A sociedade precisa na verdade, porque saúde, educação, segurança, assistência, isso lá na ponta, a gente não pode se esquivar que nós temos muita participação nisso, na boa ou na má prestação. A questão quando é dito de não respeitar a lei. Mais uma vez aqui, eu vou relembrar pela enésima vez. Tem um dispositivo na lei orgânica do tribunal que a diligência é do relator ou do tribunal, está expresso lá. Eu não posso ficar porque eu não concordo, porque eu não acho, aconselhando, sugerindo, se o conselheiro Anselmo está cumprindo o que manda a legislação. Excelência, e, Vossa Excelência, eu, com perdão da ausência do Fernando, sempre fala isso, mas está explícito na legislação, na lei, gente. Eu posso não gostar, eu posso não achar bom, eu tenho instrumentos para fazer aquela modificação, mas não ficar dando entendimento que faço isso por puro capricho. Tem normatização legal, gente. Mais uma vez, eu até peço, excelências, vamos parar com isso. Está na lei. Está na lei. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria ressaltar as palavras do conselheiro Sérgio. Eu acho que a condução do processo é do relator e não do plenário, né? A gente está aqui substituindo o relator. Essas questões mínimas têm que vir para cá a título de recurso, eventualmente, por parte de algum prejudicado. E não o plenário conduzir os processos que é da relatoria de Vossa Excelência. Doutor Rodrigo, então me perdoe, não se ofenda comigo. Tome os procedimentos de revogar esse artigo da lei e de mudar o regimento interno do tribunal. Aliás, todos vocês que reclamam disso, eu respeito o entendimento de Vossas Excelências. Quando eu pergunto
ao senhor, ao doutor Sérgio e ao professor Fernando, quando estiver aqui para responder. O conselheiro Anselmo está descumprindo o normativo legal? Se não está, então Vossa Excelência não tem razão. Não, em tese não, Muito mas obrigado, eu acho que está presidente. dando uma interpretação que não cabe. Eu acho que o tribunal cabe realmente fazer diligência naquilo que é do tribunal. Mas aquilo Ainda que mais é se do o processo relator... é de condução do relator, ainda mais isso. Se o relator acha em ofertar o pleno, Vossas Excelências, contrariando a lei, pode dizer que não é do pleno. O Ministério Público vai atuar para dizer, olha, estão fazendo legalidade. É um negócio que vai ficar estranho, muito estranho. Já não basta o recado que nós demos hoje aqui aos gestores públicos, sobretudo aqueles que não gostam muito de prestar contas ao tribunal. Está dando recado, Obrigado, está cumprindo a presidente. lei, Excelência. Exatamente, cumprir a lei. Exatamente, Excelência. Isso é que todos nós devemos fazer, cumprir a lei e apenas buscar o interesse público, Excelência. Obrigado. Exatamente. Aprovado o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Aprovado. Excelência, sendo assim, vamos só fazer a adequação nesse processo. Eu acho que hoje minha pauta está encerrada. Estou só assinando as multas, que já com adequação. A Aline que tem que... Cadê a Aline que não corrigiu? Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu trago para relatar o processo de prestação de contas número 5450/2009 da Prefeitura Municipal de São José da Tapera, tendo como interessado o senhor José Antônio Cavalcante. Vou esperar o conselheiro Anselmo tratar com a assessoria dele. Não, Excelência, se estiver perturbando, peço desculpas. Pode continuar. Trata-se de prestação de contas do governo. Vou ler de forma resumida, para não ficar enfadonho. Trata-se de prestação de contas do governo do senhor José Antônio Cavalcante, na qualidade de gestor do município de São José da Tapera durante o exercício financeiro de 2008, protocolada intempestivamente nesta Corte de Contas no dia 5/5/2009, por meio do ofício 038/2009. Os autos foram submetidos à DEFAFON, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 026/2015 e submeteu a análise do conselheiro relator, sem se manifestar conclusivamente acerca da regularidade das contas. Os autos aportaram no gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, que apontou por meio da decisão monocrática número 10/2016 o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença das irregularidades abaixo elencadas. 2 pontos. A ausência do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da relação dos repasses do 10º do Poder Legislativo Municipal. B. Existência de lei orçamentária anual. Na lei orçamentária anual de dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesa, máximo no que se refere à autorização de remanejamento de recursos. C. Verificou-se também a realização de remanejamento, transposição e transferências orçamentárias sem prévia autorização legislativa. D. Descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal de 1988, em decorrência da não aplicação do mínimo de 25% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Descumprimento do artigo 22 da Lei 11.494/2007, devido à não aplicação dos 60% dos recursos recebidos do Fundeb com remuneração do pessoal do magistério. F. Em observância do artigo 21, parágrafo 2º da Lei 11.494, que determina que pelo menos 95% dos recursos oriundos do Fundeb devem ser utilizados em ações com manutenção e desenvolvimento do ensino. G. Descumprimento do artigo 77 do ADCT, pela não aplicação do mínimo de 15% da receita de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de saúde. H.
descumprimento do artigo 29-A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, devido à extrapolação do limite máximo no valor do repasse do 12º do Poder Legislativo, e não envio da relação dos repasses do 12º ao Poder Legislativo. J. Não envio dos relatórios resumidos de execução orçamentária e dos relatórios de gestão fiscal. Assim sendo, o eminente conselheiro substituto determinou a notificação do senhor José Antônio Cavalcante para a apresentação da manifestação de defesa e dos documentos ausentes, em atenção aos preceitos constitucionais emanados pelo princípio do devido processo legal. Em 9 de março de 2007, por meio do ofício GP 026/2017, o gestor protocolou neste egrégio tribunal a sua defesa, contendo os esclarecimentos, justificativas e os documentos que se fazem necessários à elaboração da peça em tela. Cabe destacar que a atuação do conselheiro substituto na prestação de contas do município de São José da Tapera de 2008 procedeu-se por um erro de tramitação processual, uma vez que a relatoria do Grupo Regional 6, biênio 2007-2008, é de competência deste conselheiro. Assim, mesmo considerando vício de tramitação, este conselheiro entende que a atuação daquele não deve ser invalidada, uma vez que não gerou qualquer prejuízo para os interessados e o ato atingiu a sua finalidade, que era de conceder o contraditório e ampla defesa na forma do que estabelece o artigo parágrafo 4º, artigo 64 da Lei 13.105/2015. Esse é o relatório, Excelência. Vou falar, doutor Enio. Senhor presidente, esse processo trata-se de prestação de contas anterior ao exercício 2010 e gostaria de registrar que foi deliberado por esse plenário que não haveria a manifestação do Ministério Público nesses processos. Doutor Rodrigo. Excelência, fizemos uma análise inicialmente dos... Vou passar o voto de forma resumida. Está a destacar inicialmente que as prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2008 eram instruídas com os documentos obrigatórios e complementares relacionados na Resolução Normativa número 002/2003, que estabelece também o calendário das obrigações dos gestores perante esta egrégia Corte de Contas. Analisando a documentação, constata-se que a presente prestação de contas foi instruída com todos os documentos obrigatórios, tendo o gestor deixado de encaminhar apenas os documentos complementares abaixo relacionados, quais sejam termo de conferência de caixa, demonstrativo das contas bancárias, inventário geral de bens e valores compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações, créditos e valores, almoxarifados e relação nominal da dívida industrial. Deixou de encaminhar também a relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício financeiro de 2008. Convém ressaltar que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima não impossibilita a elaboração deste parecer prévio, mas prejudica sobremaneira na análise dos registros contábeis, dos saldos de caixa e dos estoques dos bens móveis e imóveis. Quanto à análise dos instrumentos de planejamento de programação. Como se disse, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são os principais instrumentos de planejamento de programação da atividade econômica e financeira da administração pública e que devem ser obrigatoriamente encaminhados a esta egrégia Corte de Contas dentro dos prazos preconizados no calendário de obrigações dos gestores perante o TCE-AL. Em um primeiro momento, verificamos que o Plano Plurianual para os anos de 2006 a 2009 não foi remetido a esta Corte de Contas. Em suas alegações de defesa, o gestor afirmou que sempre cumpriu as determinações legais junto aos órgãos de fiscalização e que teria encaminhado o PPA dentro do prazo fixado no nosso normativo, mas não conseguiu comprovar suas alegações, esclarecendo ainda que não encontrou nenhuma cópia do referido diploma legal no arquivo municipal. A ausência do PPA
impossibilita também a análise do cumprimento das metas da administração pública para as despesas de capital e de outras despesas delas decorrentes, assim como das despesas relativas aos programas de duração continuada. Impossibilita ainda a análise da compatibilidade da Lei Orçamentária Anual, conforme estabelece o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Observa-se ainda que a LDO foi aprovada por meio da Lei Municipal número 440, a qual dispunha principalmente sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual, bem como sobre as alterações na legislação tributária. No que se refere à LOA, a análise constatou que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal número 442, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em aproximadamente R$ 29.900.000, sendo que R$ 20.400.000 foram consignados para o orçamento fiscal e que R$ 9.500.000 foram consignados para o orçamento da Seguridade Social. A referida lei também autorizou, no seu artigo 5º, a abertura de créditos suplementares e a realização de remanejamento de valores dentro dos elementos de despesa até o limite de 40% do orçamento previsto para o exercício. Quanto a este último aspecto, é importante salientar que tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual consagram, respectivamente, em seus artigos 165, parágrafo 8º, e 176, parágrafo 8º, abaixo transcritos, o princípio orçamentário da exclusividade, de modo que a LOA não poderá conter dispositivos estranhos à previsão da receita e da despesa, com exceção da autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita, motivo pelo qual a autorização de remanejamento se mostra contrária ao direito. E aqui eu transcrevo o artigo 165, 176 da Constituição Federal e do Estado. Este conselheiro tem percebido, quando da análise realizada nos instrumentos de planejamento de inúmeros outros entes municipais, que o uso indevido dos institutos jurídicos do remanejamento, da transposição e da transferência vem se repetindo com frequência, muitas vezes sendo confundido com o instituto da suplementação de créditos, e que cabe a este egrégio Tribunal de Contas, ainda que por meio do parecer prévio, orientar o gestor no aprimoramento da técnica aplicada à elaboração do instrumento normativo, visto que tal prática constitui violação a preceitos normativos da Carta da República e deslegitima a realização de despesas públicas, inclusive com a possibilidade real de rejeição das contas de gestão. Outro ponto que merece censura por parte desta Corte refere-se ao limite da suplementação, que fora fixado na LOA em 40% da receita estimada para o exercício, posto que este relator vem entendendo que a razoabilidade albergaria até o patamar de 20% da receita para o período. Acima disto, tanto a autorização quanto a despesa dela decorrente seriam ilegítimas por vício de constitucionalidade. Quanto à análise orçamentária, financeira e patrimonial. No que se refere à execução orçamentária, a análise constatou que durante o exercício financeiro de 2008, o município de São José da Tapera realizou receitas da ordem de 27 milhões aproximadamente e executou despesas na ordem de 29.600.000 reais, o que representa um resultado deficitário no valor de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Quanto a este ponto, o gestor apresenta defesa, alegando que a ocorrência de déficit financeiro seria fato normal dentro dos registros contábeis. E aqui eu transcrevo a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º, artigo 9º, para ressaltar o perigo do desequilíbrio das contas públicas. Como afirmado acima, o gestor, em sua defesa, apenas se limitou a afirmar que se tratava de um fato normal dentro dos registros contábeis,
sem contudo esclarecer quais providências foram adotadas com vista a se buscar o equilíbrio, nem apresentar qualquer documento demonstrativo da limitação de empenho e da movimentação financeira. No que se refere à alteração do orçamento, a análise constatou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 10.760.000, valor que corresponde a cerca de 35,99% da receita estimada na LOA para o exercício, dentro, portanto, do que preconiza o artigo 5º, que autorizava a abertura de créditos suplementares até o patamar de 40% do orçamento. Ocorre que este relator vem entendendo como não razoável a autorização para suplementação acima do patamar de 20% do orçamento para o período, conforme já discorrido no item 20 deste parecer prévio, de modo que opinamos desde já pela expedição de recomendação aos gestores, no sentido de que não encaminhem para a Câmara Municipal proposta de lei orçamentária contendo autorização de suplementação em patamar acima dos 20% da receita para o período. Recomende-se ainda que não seja executada a suplementação em desacordo com o que se preconizou acima. Destaca-se ainda que a decisão proferida pelo conselheiro substituto aponta que o Poder Executivo realizou remanejamento, transposição e transferência orçamentárias, utilizando-se da vestimenta de créditos adicionais por anulação de dotação. Quanto a este ponto, Caldas Furtado afirma no artigo denominado de créditos adicionais versus transposição, remanejamento ou transferências de recursos, que pelo princípio da proibição do estorno de verbas, é vedada a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. E aqui eu transcrevo jurisprudência, doutrina do Caldas Furtado, cuja leitura passa a ser desnecessária. Em que pese o município não cumprir o que determina a doutrina exposta no sentido de realizar remanejamento, transposição e transferência orçamentária, utilizando-se da vestimenta de créditos adicionais por anulação de dotação, este egrégio Tribunal de Contas não vem se posicionando no sentido de fazer a distinção entre os mesmos, né? No que se refere ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram da ordem de 27 milhões e as despesas orçamentárias da ordem de 29 milhões e 600 mil reais. Constatou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de 3 milhões aproximadamente e as despesas extra-orçamentárias de 2 milhões e 400 mil. Que os saldos de caixa no exercício de 2007 foram de 2 milhões 450 mil e os que se transferiram para o início do exercício de 2009 foram no valor de 550.271 reais. A soma total da receita foi no valor de 32 milhões 592 mil aproximadamente e da despesa foi no valor de 32 milhões 230 mil também aproximadamente, o que revela uma atecnia na elaboração deste balanço, vez que o total, tanto da receita quanto da despesa, deve vir igual. Ressalte-se que o não envio do termo de conferência de caixa, assim como dos extratos bancários, impossibilita confirmar se os saldos de caixa foram registrados de forma correta no balanço financeiro. Durante o exercício financeiro, o patrimônio do município variou negativamente em 1.950.000 aproximadamente, decorrendo principalmente do déficit na execução orçamentária no valor de R$ 2.545.000 reais, diminuindo o seu ativo real líquido de 12 milhões aproximadamente para 10 milhões e 81 mil reais.
Ainda quanto à variação patrimonial, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 375.593 e de bens móveis no montante de R$ 218.000, acrescendo o ativo permanente do município, alcançando o estoque de R$ 8.400.000 aproximadamente e R$ 2.100.000, respectivamente. Conforme exposto no item 9 deste parecer, o gestor não encaminhou os inventários de bens móveis e imóveis. A dívida flutuante ao final do ano de 2008 atingiu um montante de R$ 1.300.000 aproximadamente, representada por consignações no valor de R$ 1.317.000 e por restos a pagar no montante de R$ 6.072. Seguido, eu faço análise do respeito aos limites constitucionais quanto à educação, Fundeb, saúde e duodécimo e dívida fundada. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, preconiza que os municípios aplicarão no mínimo 25% da receita corrente líquida, dos impostos e das transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. E eu transcrevo o artigo da Constituição. Dessa forma, considerando que a soma da arrecadação dos impostos e das transferências constitucionais totalizou um montante de R$ 13.281.000, verifica-se que o município de São José da Tapera, ao ter gasto R$ 3.600.000 aproximadamente, aplicou o correspondente a 27,10%, superando, portanto, o limite mínimo determinado pela Constituição, conforme exibimos no quadro abaixo. E aqui convém consignar que no cálculo foi utilizada a subfunção 122, foi objeto de polêmica recentemente. Eu acho que ainda pendente de um amadurecimento por parte dessa Corte. Neste aspecto, pedimos vênia para discordar do entendimento firmado pelo douto conselheiro substituto de que o município teria desobedecido ao artigo 212 da Constituição Federal, uma vez que o julgador considerou como receita base o valor de R$ 15.600.000, assim como a receita líquida das transferências do Fundeb no valor de R$ 7 milhões aproximadamente, fazendo com que o município aplicasse apenas o percentual de 16,88%. Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que está previsto no artigo 60 da ADCT e regulamentado pela Lei 11.494 e pelo Decreto 6.253, percebe-se que os municípios devem aplicar pelo menos 60% dos recursos anuais totais do fundo no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Desse modo, da receita recebida a título do Fundeb, da importância de R$ 11.147.000, o município de São José da Tapera destinou o total de R$ 6.563.000, que representa um percentual de 58,88%, descumprindo assim o que dispõe a Constituição Federal e a Lei 11.494. Assim, o município teria deixado de aplicar com a remuneração dos profissionais do magistério o valor correspondente a R$ 124.388.000. Em sua defesa, o gestor aponta que o município não aplicou os 60% dos recursos anuais totais do Fundeb do pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. Ele reconhece o descumprimento do limite do Fundeb. No que se refere aos gastos com ações e serviços públicos de saúde, inciso 3 do artigo 77 da ADCT,
prescreve que os municípios devem aplicar anualmente um percentual mínimo de 15% da receita resultante da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais em saúde, e que o parágrafo 3º do mesmo inciso determina que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio do Fundo de Saúde. Neste diapasão, considerando a receita base de R$ 13.281.000 aproximadamente, o município aplicou R$ 1.525.000, que representa um percentual de 11,48% em saúde, portanto, descumprindo o que determina a Constituição, conforme apresentamos no quadro abaixo. Também, no que se refere à saúde, computamos a subfunção 122, mesmo assim, o município aplicou abaixo do limite constitucional. Em sua defesa, o gestor argumenta que aplicou percentual de 17,45% em ações e serviço público de saúde, pois analisando o quadro que foi encaminhado para justificar o percentual, verificamos que o gestor apontou em sua base de cálculo que o valor do total das deduções foi de R$ 3.924.000 aproximadamente. Contudo, podemos considerar que houve um equívoco por parte do gestor, uma vez que a prestação de contas demonstra que a soma total das deduções foi no valor de R$ 4.717.000, conforme já exposto na tabela acima. Assim sendo, não consideramos as justificativas de defesa do gestor. No tocante ao repasse do 12º da Câmara Municipal, a Constituição Federal de 1988 determinava à época que o total de despesa do Legislativo nos municípios com menos de 100.000 habitantes, incluídos os subsídios dos vereadores, não poderia ultrapassar 8% da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior. Preconizava também que constituiria crime de responsabilidade o repasse a maior que este percentual e a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. O repasse do 12º da Câmara Municipal de São José da Tapera atendeu o limite estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, com base na receita efetivamente arrecadada no exercício anterior e extraída no Balanço Geral de 2007, relativas às receitas tributárias e às transferências previstas nos artigos 153, parágrafo 5º, 158, 159, todos da Constituição Federal de 1988. Após a análise do Balanço Geral de 2007, assim como da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2008, constatou-se que o Poder Executivo repassou o 12º ao Legislativo no montante de R$ 839.000, aproximadamente. Valor este que ficou acima do estipulado na Lei Orçamentária Anual e abaixo do limite de 8% estabelecido no texto constitucional. Neste aspecto, pedimos vênia para mais uma vez discordar do entendimento firmado pelo doutor conselheiro substituto de que o município teria desobedecido ao preceito contido no artigo 29A, uma vez que este se amparou, com a devida vênia, na redação da emenda constitucional número 58/2009, estabelecia o limite de 7%, mas que não se encontrava em vigor na época. Cabe ressaltar que a prestação em análise refere-se ao exercício financeiro de 2008, quando vigente o texto da emenda constitucional número 25/2000. Por fim, quanto ao artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas, que fixa em 25% da receita orçamentária do exercício o limite máximo do montante da dívida consolidada, a análise constatou, a partir das informações contidas nos balanços financeiros e patrimonial, que o município apresentou dívida fundada no percentual de R$ 0.
0%. Quanto à análise dos limites legais de despesa com pessoal e restos a pagar no final de mandato. Cabe ressaltar, no que se refere às despesas totais com pessoal dos poderes legislativo e executivo,